no Identidade de hoje, meu convidado, gente, ele é filho de uma sanfoneira e cantora com um pastor. Vocês aguardem, Leandro Dornelles Barbosa. Vocês conhecem? Mas Leandro Voz, o Brasil conhece. É ele que está aqui do meu lado. Seja bem-vindo. Que prazer te receber, Muito obrigado. Já vou Leandro. avisar a galera que agora eu tenho voz no nome, tá? Você tem voz no Eu nome, tenho voz no nome, né? então Olha, tava ali, né? meu pai tá louco com Leandro isso. Voz, gente, é ele, o maior produtor vocal que nós temos, Muito musical. obrigado. Obrigado pelo seu sim, viu, Muito Leandro? É uma obrigado. honra de verdade. Eu sei que é uma generosidade Que sua estar aqui com a isso, gente, para com viu? isso, ó. A Perla tá fazendo todas essas honrarias aí, mas eu sou fã do trabalho dela e, bom, a gente vai conversar, né? A gente vai conversar. Vamos E lá. eu já vou começar com esse ambiente que você nasceu, Leandro. Vamos lá, Então, conta um pouco para nós. na verdade, filho eh, de mecânico. E até os 7 anos o meu pai não tinha envolvimento com a igreja, minha mãe era cristã, mas não praticava por Aham. causa da convivência com meu pai, que não gostava muito. E com 7 anos, meu pai, eu lembro poucas coisas dessa época, assim, né? Meu pai tinha um problema de alcoolismo muito grande, alcoólatra violento, assim, de sair pra rua, brigar, batia a polícia lá para prender ele porque ele tinha passado a faca em alguém, era Nesse nesse nível. nível, assim. E aí, o meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, ele começou a ir na igreja por conta própria. Se passou na frente de uma igreja, entrou, gostou, disse que teve uma experiência dele com Deus, pessoal dele com Deus, e aí passou começou a entrar essa era do meu pai pastor, né? Que até chegar pastor tem toda uma dinâmica para Sim, quem sim, sim. é da igreja e principalmente os assembleanos sabe que existe uma Pentecostal, né, Leandro? hierarquia. Aham. Ah, o cara começa lá de baixo, na portaria, daí Sim. meu pai pegava uma cornetinha, fazer culto ao ar livre, e nós éramos entre 4 irmãos juntos, entregando panfleto na rua, fazendo Olha culto na rua, umas só. loucuras assim. E nesse ambiente voltou-se a ter música com maior frequência em casa, porque até então o que nós tínhamos? A mãe, que era envolvida com música, cantava muito bem, né? Gostava de tocar uma sanfoninha, tocava percussão e tal, mas não era aquela constância, assim, existia aquele ambiente, mas, por exemplo, que era praticado de acordo com o tempo da minha mãe. Isso favorecia a nossa percepção musical, porque nós tínhamos uma mãe muito musical. Então, todos os meus irmãos, eles cantam absolutamente bem. Então, Olha. eu fui o último a cantar da família. Sério? Fui. Fui até o meu irmão mais novo, caçula, ele cantou antes de mim. De cantar mesmo, de serem as Aham. celebridades onde iam e Aham. cantar. Nossa, cantavam muito. A minha mãe começa a se envolver de novo com corais e tal. A partir dos 7 anos, então, a frequência aumentou. Porque daí na segunda-feira tinha ensaio do coral misto, na terça-feira tinha um culto público, um culto geral, na quarta tinha o círculo de oração, na quinta tinha o, o culto de doutrina, no sábado culto dos jovens e no domingo novamente um culto aberto ao público. Então essas as reuniões, né, que a gente fala. Então passou a ter essa frequência praticamente de segunda a segunda com a música. E isso eu atribuo esse ambiente, a qualidade musical que eu tenho, conhecimento. Na verdade, eu tenho mais conhecimento musical como produtor, como músico, eu tenho mais conhecimento do que habilidade propriamente dito, né? Onde eu me destaquei mesmo foi na voz, por conhecer e entender e saber fazer. Mas esse ambiente favoreceu, isso acabou influenciando até mesmo na nossa metodologia, porque hoje o que eu ensino é que a maior escola é o cotidiano. Sempre que alguém diz para mim, ah, mas fulano não fez aula e aprendeu muito bem. Sim, a melhor escola é o cotidiano. Por isso que eu não sou só um professor de canto, preparador vocal, um professor de música, um vendedor de curso. Eu sou o professor mais presente na internet hoje. Uhum. As pessoas vão me ver de segunda a sexta
falando sobre música, falando sobre voz. Eu falo sobre outras coisas também, para não se tornar um ambiente chato, onde a galera vai ali só para estudar técnica vocal, mas que a gente consiga compartilhar o dia a dia de cada um e compartilhar também a nossa percepção sobre vida, Sim, sobre tudo. Mas o que eu crio na a galera da voz, o movimento da galera da voz é um cotidiano, um ambiente criado para discussão sobre música. E quem chega lá se assusta porque realmente existem discussões, polêmicas, as pessoas às vezes contendendo, brigando por causa dessas questões de qualidade musical, então isso existe nesse ambiente. Esse ambiente ele é criado propositalmente para que essa conversa ela esteja sempre andando por ali, andando sempre ali. pairando por ali, porque é o motivo pelo qual eu vejo que eu aprendi muito bem sobre música, sei fazer muito bem, e os grandes artistas os quais eu admirava, eu sempre percebi isso, cara. Esses caras tiveram um ambiente, mesmo se você pega, mesmo o Tião, Zé Rico, os caras do sertanejo, como a galera do rock na cidade, o pessoal que saía de faculdade, existia ali um cotidiano onde as pessoas compartilhavam músicas entre si. Sim. E a qualidade da nossa música era muito melhor. Hoje, a molecada fazendo música em casa, na sala, no seu computadorzinho, na sua Uhum. plaquinha de som, e não tem problema nenhum, a termos de laboratório, mas a nível de realmente fazer música, eu acho isso um grande problema, e talvez esse seja o motivo de a gente ter um cenário musical com músicas tão ruins também. Também, né. É, é. E a gente eu vou até voltar, porque eu vou tocar nesse assunto também, mas você começou lá por meados de 2001, não foi isso? Eu vi que você fez o seu primeiro panfleto, gente, com máquina de Máquina de, datilografia. E, gente, aquelas não máquinas que você vai sim, eu batendo, fiz curso de datilografia ela apita no final, antigamente. pim, aí Pim, você aquele corre. negócio. Sim, no meu tempo. Fiz. Em 1998 nasceu o meu primeiro filho, Eliezer. Eu Uhum, fui pai muito cedo. E aí o cara, na época eu trabalhava com impermeabilização e ajudava meu pai na oficina. sim. Já, já, já troquei cabeçote de carro, Olha só. homocinética, Uhum. já fiz de tudo, já fiz motor e pendi pro lado da pintura automotiva, que era uma coisa que eu gostava muito. Em 2001 foi quando eu pensei assim, cara, eu vou eu vou arriscar nesse lance da música aí, porque isso eu faço melhor do que as outras coisas que eu faço. Eu percebi isso, Uhum. porque eu chegava nos lugares sempre tocando, cantando, me destacava de certa forma. Só que existia a doutrina na minha igreja, que nós éramos de igreja tradicional. Então, por exemplo, eu nunca joguei futebol na minha vida. E quando tinha o futebol, o esporte como obrigação na escola, eu sempre era piada por não saber jogar. Eu era o sem junta, sem joelho. Chamavam de várias Entendi. coisas porque eu realmente não sei jogar. Ele riu, ó. É uma coisa rara, né? O cara não tem noção nenhuma de futebol. Até hoje, se tu me coloca num campo, você vai ver a cena mais, cara, mais Deplorável ali, não esquisita. vai. É esquisito, É, cara. Sabe, é uma coisa assim, digna de ir para um filme do Ben Stiller, aqueles filmes de comédia bem pastelão, porque é feio o é negócio. feio. E aí eu tô nesse cenário assim onde era o que eu fazia de melhor, mas que a doutrina da igreja, assim como a gente não podia jogar futebol, a gente não podia ver televisão, a gente não podia andar de bermuda, e dentre outras coisas, nós não podíamos tocar música que não fosse evangélica. E na época nós não tínhamos o mercado que é hoje. Hoje é fácil para um músico cristão se destacar no universo da música, na profissão como músico, Aham, e é fácil para ele também rentabilizar com isso, capitalizar com isso, ganhar um aham. dinheiro. Na época, eu estou falando de uma igreja onde nós não tínhamos nem educação financeira, nós não Sim. tínhamos nem aconselhamento empresarial, não tinha nada Era bem disso. diferente, né, Era uma Leandro? doutrina, Era uma ó, doutrina obedece ali às leis de bem Deus, segue a Bíblia aham. aqui e vai trabalhar, vai fazer a tua, vai se ferrar e E acabou. acabou. Era isso. Quando eu vi que existia um potencial, eu entrei nessa luta assim de a questão doutrinária, né?
questão da conduta, é a questão do relacionamento com Deus que todo cristão valoriza muito. Hoje eu entendo de forma diferente, mas eu Uhum. ainda valorizo o meu Sim, relacionamento sim. com Deus, hoje de uma outra forma de pensar. Aí eu pensei, cara, eu não posso tocar, não vou poder ir para boteco ou vou tocar para alguém. Eu vou dar aula. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, cara, preciso ajeitar um panfleto. Mas eu estava muito quebrado financeiramente na época. E aí eu tô falando de 2001, já tinha nascido a outra filha, Já a tinha nascido Daisy já tinha dois pequenininhos. Cara, eu vou fazer essa parada aí. E aí que nós tínhamos? Tu vai contar pra galera ou não? Vamos contar, né, Ó, nós gente? tivemos a transmissão interrompida, galera, porque chegou a polícia que me viu entrando correndo aqui, todo esquisito, Diego correndo, o menino lá O correndo, achou que tava pai. acontecendo alguma coisa aqui. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz, É só né? pra galera não entender Meu, a diferença não, de tá todo mundo rindo, né, volta de do repente, do nada. nada bate a polícia aqui. Ô, Pela, então nós tínhamos esse cenário e eu tive que escolher o que que eu podia fazer que não fosse entrar em choque com a doutrina e Uhum. tal, com toda a questão ali da liturgia também que tinha que seguir, uma ética comportamental, que a igreja impõe até hoje. Existe, eu concordo que tem que existir mesmo, aceita quem segue, tudo É. certo, tá tudo ok. E aí eu fui, pensei, cara, vou começar a dar aula. Fui lá orçar a parada do panfleto. Bicho, não tem essa grana aí não, que existia uma certa quantidade que tu tinha que fazer, né? Tipo, mas é tão caro fazer um panfleto e não achar. Nossa, na época de serigrafia, fui lá, os caras estavam fazendo calendários, passando lá uma tinta em cima de uma tela, um negócio doido. Eu digo, cara, não vou ter condições de fazer isso não. Aí fui pra casa, tinha uma máquina de escrever, que o meu pai fazia as escalas dos pregadores. Tinha muito isso na Assembleia de Deus, era uma folha que davam mensalmente, então tinha ali, cara, é, semana um, semana 2, semana 3, semana 4. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e os lugares aonde os preletores, os pregadores, Uhum. os obreiros, cada diácono e tal, ia trabalhar. Então, na segunda, fulano de tal abre o culto, quem prega é o Beltrano. Vocês nunca viram isso? Que Não, tinha bem sim, organizadinha essa sim, era parada. organizadinho, já E fiz aí parte de meu vários. pai fazia isso tudo na máquina de escrever. Cara, eu uso essa máquina aí. Peguei aquela máquina velha, velho. Ela era tão velha que eu tinha que bater 2 vezes cada É, letra. porque tem, às vezes Tá, parava, né, voltava, ali, tá, voltar. voltava, tá. Até pegar mesmo a tinta, né? Eu coloquei ali aulas de violão e guitarra. Foi a primeira coisa que eu coloquei. Violão e guitarra. Botei um telefone e saí cortei ele, né? Cortei todos em bloquinhos. Eu fiz numa folha. Eu fiz esses anúncios assim, ó. Eu acredito que tenha dado uns 10 anúncios. Aí eu fui num Xerox e. Faz aí um Xerox. Aí digo uma pilha assim de Xerox e fui pra casa recortar. Olha só. Aí recortei, tinha uns bloquinhos, ficava assim um quadradinho assim, Aham. com cola tenaz no bolso. Na época podia, gente, hoje não Aham. pode, hein? Aí eu ia colando na parada de ônibus, deixava em algumas escolas, em restaurante que deixavam, que tinha mural, né? Ia lá, colava e tal. Aí o pessoal começou a ligar. Trocando em minutos é a mesma coisa que eu faço hoje. Eu anunciava de uma certa forma nos meios que podia. Aham. A galera começou Com o que a, você tinha de recurso no momento. a galera começou a ligar, comecei a dar aula de música. E peguei um espacinho junto à igreja, uma sala lá para dar aula, pagava um aluguel, começou a entrar. Aí lá eu comecei a dar aula de canto também. Umas dicas do que eu sabia no coral e tal, né? Que eu tinha aprendido ali. Cara, acabou. Eu acho que eu corria. Uma vez eu lembro, eu até hoje, eu não sei o trecho exato, tá? Mas uma vez eu saí do Partenon, para quem é de Porto Alegre vai saber do que eu tô falando. Eu saí da frente de um quartel lá, que é o 8º Belog, até o final da CIS Brasil, que é na saída de Porto Alegre, divisa com Canoas. Eu fiz todo esse trecho, ida e volta. Cara,
quero Mais ou tirar menos por quantos cima aí. quilômetros? Cara, dá uns 15 quilômetros ida, Nossa, mais volta. aham, então Eu 30. calculo que tenha feito uns 30 quilômetros Ah, nesse sim. dia, caminhando e colando coisa. Caminhando e colando. Cara, os pés doídos, cheguei em casa e tal. Só que daí começou a virar chamada, ligação e tal. E aí, como eu já tinha esse espaço, eu pau na máquina. Boca a boca começou a funcionar, eu comecei a dar aula. Mesmo assim, em 2005, 2007, em algum momento, eu passei por uma dificuldade financeira, porque eu ainda não tocava fora. Ainda tinha essa parada de não tocar fora e não tinha. E aí eu conheci um músico que morava em Gramado, me chamou para fazer uns vocais e gravar contrabaixo para ele. Fui lá, gravei, cantei, o cara gostou de mim, começou a me dar trabalho. Então eu ia para Gramado, ficava a semana toda gravando, voltava para Porto Alegre, dava aula no final de semana. Aí começou a girar. Só que daí, o que que acontece? Entra aquele choque, pô, cara, você não tá mais cumprindo seu dever, seu chamado, não sei o que e tal. E na verdade é que todos os pastores que eu tinha, eles tinham a mente desse tamanho. Uns verdadeiros idiotas, entende? Os caras que não enxergavam. Eu vejo que o lugar onde eu cresci, hoje tem um menino que trabalha comigo, que é o Adonias, vocês devem conhecer, ele tá aí comigo. O Adonias, eu conheço ele há 35 anos, ele cresceu nesse ambiente, no mesmo ambiente que eu. É um cara inteligentíssimo, genial em tudo que ele faz, assim, ele vai lá, pesquisa e realmente é estudioso, esforçado e tal. Grande músico, está se destacando na internet aí, quem quiser ver o trabalho dele. Adonias Santos Pereira, se Uhum. destacando como músico, toca demais. Ele também era um elemento que eu hoje, quando eu paro para entender o que acontecia lá, as pessoas tinham dificuldade de entender o tanto de talento que tinha ali. Que nessa época eu lembro que tinha uma família que era dos Martins, que era Eliseu, Levi, o pessoal de Porto Alegre vai lembrar desse povo. Jeremias, um cara que cantava absurdamente bem, e nunca existiu alguém que dissesse assim, cara, esse teu trabalho aí pode fazer um barulho muito maior do que local, do que regional, ou, que é o que eu acho uma catástrofe, crente cantando para crente. Eu acho isso uma tragédia. As igrejas se fecharem em quatro paredes, ficar lá. Ah, é muito legal a emoção que você sente, tá tudo certo, mas eu acho isso uma tragédia. A igreja que não se expande, a igreja que não deixa o barulho soar na comunidade. Uhum. Eu acho uma tragédia quando o vizinho não sabe o que é pregado ali na igreja. Eu acho uma tragédia quando o pastor não sabe que a vizinha do lado, ela acabou de perder um marido, ela está passando fome, ela tem dificuldade, porque eu acho que a igreja tem uma obrigação social. Sim. E quem discorda disso precisa reler todos os caminhos de Cristo, porque ele ensinou pra gente isso, não era só uma missão espiritual que ele tinha. Cara, ele veio e cumpriu uma parte social também, de Total. dar aos pobres, de ajudar, de amparar, de aconselhar, às vezes até de discordar do que estava acontecendo. Isso também é uma contribuição social. E eu já achava isso, cara, uma tragédia, bicho. A gente dentro da igreja, tocando, e, cara, dane-se, a gente já sabe tudo que precisa saber. E A gente o tem evangelho é que. muito prático, cara. É só tomar a Deus e teu próximo. Acabou. Pronto. O resto, cara, é tudo comportamento, é liturgia, são coisas que não tem tanta importância quanto o amor. Verdade. O resto não tem tanta importância quanto o amor. E aí, eu já tinha esses pensamentos. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tiveram dificuldades. E eu entendo também que cada um tem o seu histórico, porque o cara é pastor, o cara é uma autoridade lá, mas ele também tem as suas coisas mal resolvidas, às vezes na Sim. mente, no coração, e acaba expandindo isso, refletido na forma dele ensinar. Mas eu vejo que muita gente teve dificuldade de enxergar coisas em nós que depois a gente viu acontecendo num cenário musical mais central, no cenário evangélico, a gente viu tantos movimentos acontecendo, central que a gente. Puxa vida, cara, por que a gente não tinha esse apoio? O Sul era mais Aham. difícil nessa questão, assim. E aí, dentro desse cenário, o que eu estou fazendo? Estou dando aula, estou ensinando, de repente começa uma crise, porque bateu crise, qualquer crise econômica que acontecer num país, a gente falando de Brasil, principalmente vamos falar dos países sul-americanos, a cultura ela está
ela é o último grau da pirâmide, é o mais baixo, não é uma necessidade básica. Uhum. Existem países que, por exemplo, você vai para os países de primeiro mundo, vai para a Europa aí, vai lá. O que acontece? O país pode estar em uma crise violenta. Eles vão investir em cultura porque Sim. eles já entenderam que a arte é uma forma de reorganizar a sociedade. Eles já entenderam que a arte é uma forma de reposicionar, de dar um novo gás para o povo para ir em busca de novo de crescimento. No Brasil isso não acontece. Então, sempre que existe uma crise, até nós estávamos falando mais cedo sobre a depressão que existiu no ramo imobiliário e Sim. que afetou a cultura em 2015. Nós vimos as casas, os shows resolvendo a questão com um pendrive. Põe umas músicas aí num disco, né? E Aham. E manda vai. ver, porque não tem mais como contratar grandes estruturas. A gente viveu isso. Eu, nessa época, vivi talvez a pior fase da minha vida. E lá em 2005, também nós vivemos um momento muito difícil em relação à música. A música eletrônica também teve um boom nessa época. Em 2007, eu lembro que era muito difícil você conversar com um contratante e mostrar uma estrutura de palco, porque estava tudo reduzido. Então, nessa época, eu voltei a trabalhar. Fui para a oficina de Foi pra novo, oficina de novo fazendo as e. duas coisas de novo. Até que esse amigo foi lá me visitar, o João Batista. Ele entrou, ele entrou lá na oficina, eu tô lá lixando um carro. E, cara, o que você está fazendo aí? Eu na poeira. E eu tenho muito orgulho disso, acho que isso Sim. o trabalho traz dignidade. Sim? Eu não tenho vergonha nenhuma disso, né? Mas eu entendi o que ele quis me falar. E ele disse assim, cara, por que você está aqui lixando o carro? Eu digo, cara, porque eu faço muito bem esse trabalho. Ele falou, cara, é verdade, tu não toca bosta nenhuma, tu não sabe cantar, tu é um cocô ensinando. Ele me falava isso. Eu digo, cara, tu acha mesmo? Ele disse, eu acho. E aí foi embora. Tipo, não, cara, não acha isso. Eu fiquei pensando, eu fiquei matutando aquilo. Não, cara, não pensa isso, bicho. Porque já me chamou em 15 produções já dentro de um ano. Eu fui o cara que gravei os instrumentos, grande parte dos instrumentos, e fiz a parte de backing vocal pra ele. Ele não acredita nisso. E aí eu entendi, cara, o cara Que ele tá queria dizendo pra mim que dizer. eu posso fazer mais do que isso. Hoje também, com a mentalidade que eu tenho, eu sei que eu viveria a mesma coisa dentro da oficina. Porque não tem nada a ver o que você faz. É o Uhum. jeito que você faz, a forma de como você entrega. Eu acho que se hoje eu fosse o Leandro Graxa, Leandro Pó, Leandro Pinturas, eu ia fazer o mesmo barulho, Aham. porque eu entendi que não, o que a gente faz, na verdade, é só um veículo, Sim. tá? Mas na época foi importante porque o que eu fazia de melhor era realmente a Era música. música. Aí aquilo ali me deu um sacode, assim, cara. Eu acho que é hora de eu passar pro próximo passo e entender que eu não posso ter mais plano B. A partir dali eu não tive mais plano B. É música e é música, acabou. Até que tudo, desde então, eu nunca mais existiu uma, um foco maior em outras coisas. Depois a gente vai empreendendo, é diferente, né? Mas, Aham. tipo, o trabalho mesmo, aquilo que você coloca como o carro-chefe, seu trabalho, era a música. Era música. E tu foi pra Campo Grande, né? Não, antes Ah, disso, o que acontece? ah. A gente está É. nessa situação das aulas e tal, e eu voltei para a oficina, daí eu digo, cara, eu vou. Então tá, eu vou abraçar a música. Comecei na música. Só que eu comecei a tocar. Falei com o pastor e disse, cara, eu vou começar a tocar. Ah, porque Deus te deu um Ai, ai, chamado. já. Eu digo, e é por Ah, isso mesmo. E desviado. eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que é muito mais difícil você fazer o que você faz aqui lá. Aqui é barbada ser crente. Ah, todo mundo tá na Você mesma tá tocando visão. pra Ah, crente, todo mundo legal. na mesma visão que a Agora, sua. Vai lá. vai lá pra rua, conversar com quem realmente precisa e quem não tem a tua filosofia. Foi que daí realmente eu fui desligado, porque comecei a tocar outras coisas. E eu lembro que eu poderia tocar outras coisas, mas começar de leve, né? E eu choquei a galera por tocar uma cantora que ela era totalmente o avesso, entende? Eu cristão e ela do candomblé. E a gente se dava muito Muito bem, bem. assim, muito bem demais. E a gente tocando, ela uma vez perguntou pra mim, ô Leandro, como é que tu faz, cara?
que eu nunca tinha visto, cara, um crente, um cristão, conseguir interagir aqui. Como é que tu faz? Eu digo, cara, é música. Tem coisa que tu fala aqui, que tu canta nas letras, que edifica muito mais do que algumas músicas gospel, viu? Vou te falar. Que não é só porque o cara tá falando, ah, te louvo, te adoro, Uhum, que tá dentro do script, não. uhum. Vai de ser sério, eu digo, cara, é verdade. Tem música, cara, cristã, que as pessoas incentivam a inveja do cara comemorar porque alguém invejou, daí ele Sabor de recebeu. mel. Tem música nessa pegada. Ela, não é É. possível. Eu digo, Ah, existe, cara. Aí ela, tá, e quando eu tô cantando Reza pro teu orixá? Eu digo que tinha uma música dela que dizia, né? uhum. Reza pro teu orixá. Eu digo, cara, vou te dizer duas coisas. Dentro do meu conceito, eu aprendi que existe só um Deus. E que todos os santos e todos os deuses que o homem inventa, que o homem cria, na verdade é a sede dele por encontrar Deus verdadeiro. Então ele encontra, ele formata deuses e santos para ele, de acordo com essa busca, ele vai tendo experiência e tal. Então eu acredito que o que você vê como orixá é alguém que você entendeu que é Deus para você, ou sua conexão com Deus. Para mim ele não existe. Como assim? Ela ficou chocada. Eu digo, não, cara, não existe. Segundo o que eu sou ensinado, Aham. Deus um dia falou para o homem, olha, não existe outro Deus, eu sou o único. E acabou. Eu disse, cara, que interessante isso, bicho. Mas vou te dizer, tem lugares que a doutrina de Cristo vai ter dificuldade para entrar. E seja lá quem for, pode discordar de mim. Mas, segundo a palavra de Deus, aquele que prega o amor está em Deus. Aquele que pratica o amor está em Deus, porque Deus é amor. Então eu acredito que vai chegar. Tem lugares que Jesus não vai ter acesso. E vai ter outra doutrina que vai dar o mesmo acesso ao ensinamento principal. É complexo? É. É. A pessoa que, cara, que tá iludida por placas e coisas, não vai entender isso. Ela, cara, mas tu canta de boa. E aí nisso o baterista que tocava disse, ô, cara, vai, eu vou aproveitar que vocês estão nesse assunto, eu não consigo falar essa palavra, porque ele também tinha experiência na igreja. Eu digo, ô, Jacques, vou te dar uma saída, cara. Quando eu canto, eu não falo orixá, eu falo ouro e chá. Tô na minha cabeça, eu tô falando ouro e chá. Esse cara, é mesmo, cara, vou usar esse Cara, gatilho. Isso, cara, é coisa da nossa cabeça. Porque o que eu vejo em Jesus, para mim, Cristo para mim foi mais importante do que os apóstolos. Para mim acabou o assunto aí. Para mim, e eu vejo muitas vezes ele pregando uma coisa e os próprios apóstolos do outro lado falando outra coisa. Então, para mim, ele, ele soube interagir dentro de um sistema, um ecossistema, em que não havia total concordância com o que ele falava. E nem por isso havia ali nele uma vontade de acabar com todo mundo porque não acreditava no que ele estava falando, entende? Então existia uma escolha ali. Então, cara, imagina essa forma de pensar dentro de uma doutrina estão ali. totalmente fechada. É. Fui excluído, total. Até que eu nisso e olha só a exclusão na época, o que contribuiu não foi só a música, tá? Foi a separação, porque não era pecado separar, né? Uhum. Então, um dia que eu chamei o meu líder lá e disse pra ele, cara, eu tô separando, velho. Separando porque a gente casou jovem, a gente não tinha muita consciência, né, das coisas. Sabe, quando casei com a primeira namorada e Você tinha tal, quantos anos quando você casou? tinha 17 para Nossa, uma 18. criança. A gente era mais homem. É, criança total. Crianção. E aí a gente não se acertava depois de um tempo. A gente não se acertava, nunca teve nada assim de briga, nunca teve essas coisas feias assim, mas existia o desacerto, a gente Uhum. discutia muito. E aí um dia a gente decidiu separar, tudo tranquilo. Esse cara, quando eu falei, cara, vamos separar, ele disse pra mim, ó, o Espírito Santo se retirou de ti. E eu fui excluído com essa soma de estar buscando uma oportunidade na música e ter me separado. Nada. E aí acabou, né? Porque meu trabalho era muito colado com a questão da igreja, junto ali, eu atendia a galera do gospel,
Não tinha o Sim. pessoal de fora, assim, só o pessoal da plaquinha. E essa galera da plaquinha, geralmente quando eu ia lá, os alunos que ficavam eram os alunos que queriam aprender mesmo. Tinha aquela molecada que me ligava para tirar solo do Guns, solo do Queen, solo do não sei do quê. Cara, olha pra mim, eu cresci num ambiente de música evangélica, eu nem sei o que é isso aí. O pessoal me vê de cabelão, acho que eu era do rock. Bicho, não, nunca bebi dessa fonte. E aí, tipo, muita coisa depois foi importante para mim, assim, tipo, Aham. depois eu gostei do dia que eu ouvi Elvis, que eu ouvi Fred Mercury. Hoje para mim uma grande referência vocal, que é o Bruce Dickinson, que é do rock também, Stephen Perry. Mas na época, os caras chegavam para mim fazendo solinho de Slash, eu ainda dizia, cara, mas que coisa bem fraca isso aí. Não vai vazar não? Não. Não? Coisa bem ruim isso aí. Eu achava ruim, porque a minha referência musical era outra. Tava escutando George Benson, tava escutando outras coisas que era permitido ali dentro daquele contexto, né? Aí nisso eu saio fora e começo de novo, cara. E agora o que que eu vou fazer? Só que daí eu já tinha uma certa procura dentro de Porto Alegre. A galera já me Aham. procurava. Aí eu fui tocar sertanejo e fazia parte de um grupo musical na igreja, na Cogic, em Porto Alegre, que era uma igreja mais tranquilona, Aham. assim. O pastor falou comigo, bicho, vem aí, cara, ensina a galera a tocar, cantar aqui e vamos pra frente. Isso aí já era 2010. Aí dali eu nunca mais parei com a música assim. Fui parar em Campo Grande, eu fui parar em 2012 para 2013. Mas eu já tava produzindo pra caramba Já em Porto Alegre. tava bombando Pauleira, já estava ali. muito bem já. Aí fui para Campo Grande, trabalhar junto com o Wagner Hildebrand lá do Tradição Nossa, e eu me lembro dessa. aprendi muita coisa ali, porque ele é um cara que ele não é muito falado no mercado, eu até não entendo porquê, mas ele é um cara que é o cara que fez o Michel Teló Sim? e tantos outros artistas que a galera nem faz ideia. É um cara que tem essa visão assim de botar o olho e saber que o Quem cara é? realmente é um artista. Eu aprendi muita coisa lá. Eu desci de Campo Grande nessa época desse problema que deu na nossa cultura. Foi Aham. época, eu acho que era governo Dilma, né? É, 14 para 15, 15 para é, é. 16. Isso aí. E aí, cara, ficou todo mundo sem dinheiro, todo mundo Que mal. foi essa época que Que você. nasceu a galera da Voz aí. É. É, Que você passou por uma situação bem difícil nessa foi. época, né, Aí foi Leandro? ruim. Aí foi Aí ruim. foi ruim. Porque até então a gente não, tipo assim, a gente vem vindo e nunca se entrega, né? E eu nunca fui o cara depressivo, eu não sou. Não sou o cara de me entregar assim fácil. Jamais. Cara, tá ali é pra viver. Tá? Se surgiu é pra resolver. E aí aconteceu que em 2015 para 16 eu voltei sem nada, zerado, perdi tudo e, e fui morar, cara, em condições precárias. Eu ainda falo muito pouco sobre isso, porque eu tenho um vídeo que eu vou soltar na hora certa pra galera. Vai ser ano que vem, eu vou soltar pra galera. Eu tenho um vídeo que eu gravei depois disso, né? Que nessa época o que aconteceu? Eu me entreguei. Eu resolvi, cara, não quero mais isso aqui não. Porque como eu já tinha tido um alto e baixo antes, bicho, não tô afim dessa experiência. Eu me sentia nesse looping que eu acho que todo produtor musical se sente assim, tá? Mesmo um produtor musical que tá milionário, ele se sente assim. O ciclo de produzir algo e aquele artista vira e você começa outro. E aí aquele vira, você começa outro e blá, 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 Vai blá. nessa. Ah, dinheiro tá entrando, tá tudo certo, mas De tu nunca repente. tá expandindo algo teu. Entendi. Tu fica estagnado, entende? Se a gente vai falar nos grandes produtores do país hoje, tem muitos que eu admiro, mas o que eu vejo é que, cara, eles estão estagnados. O que se tem? Ah, eu quero fazer um disco tal pra atingir tal público. Ah, fulano, beleza. O fulano tá lá a vida toda estagnado, ele não expandiu. Isso é, cara, isso na cabeça de um músico, isso dá uma confusão, porque o músico tem um processo criativo. Aham. Aí o cara vira produtor musical e ele estanca esse processo, porque ele tá só suprindo o mercado.
Isso é louco, eu tô falando pra você uma coisa que eu Nossa, vivi e muitos outros produtores que lançaram grandes projetos vivem isso. Eu tenho um amigo que eu tenho mais liberdade de falar disso, é um amigo que ele produziu nomes como Jades e Jadson, como Conrado e Alexandro, Hugo Pena e Gabriel, os caras no auge, e ele é o produtor musical desses caras todos, e ele hoje vive essa encruzilhada. A gente conversa muito, o Amarelo, se ele assistir, um abraço, a gente conversa muito sobre isso, porque eu entendo assim, o produtor musical, ele é um músico que virou, porque sim. o produtor musical acaba ganhando mais dinheiro que o músico. É muito mais rentável para você parar no estúdio e produzir. Só que o produtor musical, quando ele é músico, nível do Reinaldo Meirelles aí, você acha que o cara quer ficar estagnado? Não. E o caminho que o Reinaldo fez foi o melhor. Ele criou os projetos dele, ele virou artista, ele vai pra frente, ele solo, ele vai pro show, ele faz parceria com um músico, vai lá, canta com outro e tal. Porque esse é o produtor que vai ter longevidade, e Uhum. principalmente saúde mental. Porque a galera o produtor Que que fica foca só estagnado ali no, no estúdio, no... cara, ele uma hora ou outra ele vai ter que parar, ou ele vai depender sempre dos músicos que o cercam, esses músicos estejam atualizados para que ele viva as novas sonoridades. É um assunto muito, muito Sim, complexo complexo mesmo. Para mesmo. a galera que não segue música, a gente está falando grego, é muito doido, mas isso existe. Eu tenho certeza que vão ter muitos produtores e músicos que vão assistir isso, é importante a gente É falar. muito importante você falar sobre isso. E nessa época que eu paro, eu não tava mais afim de viver esse loop. Tipo, cara, não tô mais afim disso aqui não. E aí, hoje o meu filho, me- eles moravam comigo, né? Hoje o meu filho mais velho, ele fala, cara, eu não percebi na época que tu tava, depois que me caiu a ficha, depois que eu já tinha casado, que eu saí de casa e me caiu a ficha que tu tava mal. Mal. Porque eu voltei e eu, cara, não trabalhei, não fiz nada. Eu fiquei só com o dinheiro que eu tinha ainda na reserva. Fui gastando. Daqui a pouco eu fui morar nos fundos de uma casa, cara, num quarto sem nada de estrutura. Chovia, passava um riacho do lado da minha cama. Uma situação assim, nessa. E eu ali, dormindo o dia todo. Acordava de noite, ficava igual um zumbi, pensando o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. Aí em 2016 a minha mãe morre, uma situação de final de ano, que a gente tava por lá, tava eu, meu filho, meu pai, meu irmão mais novo, minha filha e o meu filho mais novo também tava lá. Tava nós três, meu irmão, meu pai e a minha mãe, né? Aí ela tem um ataque fulminante e a gente ali naquela situação tentando ressuscitar ela, porque a gente não sabia o que tinha acontecido ainda. Meu pai naquele momento ali. E aí ali foi um momento de, cara, que doideira. Eu não sabia que aquilo tinha me incomodado. Na verdade, em 2020 que eu ainda falei pro público, a galera que me segue há um tempo vai lembrar disso. Eu levantei um stories um dia e disse, galera, tem um lance que me incomoda e eu achei que não me incomodava. Mas hoje eu vi que ele me incomoda. E eu tratei disso em 2020, eu resolvi isso em mim. Mas como a minha mãe acontece isso na nossa frente, tá eu, meu filho, minha filha. E o meu pai também, cara, não teve muita reação. Meu irmão foi chamar outro irmão, meu irmão mais velho chegou depois e tal. Ali naquele momento, era um momento que a gente não pensava nessa partida da minha mãe desse jeito, porque a minha mãe, que ela passava para nós? Que a passagem do justo é bonita, que os santos morrem quando morrem quando falece, quando parte daqui, quando o cristão é, faz a passagem. Vou falar passagem que a galera vai entender melhor, mas quando a morte para o cristão, ela é viver, o céu faz festa, Uhum. é bonito de se ver, não sei o quê. E não foi. Foi feio. Foi feio vendo a minha mãe tentando respirar e tal. E toda essa função, né? O coração não reagia mais, então tem aquele time ainda que, na verdade, é a reação do corpo, né? Aham. Que você acha que é a pessoa, mas não é. Mas não é mais. Mas isso, cara, trouxe
Trauma, uma né, Leandro? Você vê aquilo, não sei se é trauma, porque eu acho que traumas demora mais para resolver, mas isso para mim, ele foi contraditório. Eu digo, não, um cara, não bloqueio pode, ali. velho. A mãe morrer assim, bicho. Mulher que me ensinou Outra coisa, de outra outra coisa. forma, eu não tô E aí, vendo isso óbvio, a ali. gente tem, porque a morte é a morte. É, A morte é nesse corpo aqui, então é. tá tudo certo. Mas dali, o que que eu entendi? Cara, que doideira, bicho. Agora tá eu, meus irmãos, meu pai, e, e foi a mulher que ensinou tudo pra gente, assim. Meu pai, a vida dele era trabalhar e cuidar dos marmanjos, era isso. A minha mãe era quem ensinava a gente de fato, né? E aí você vê que, bicho, e agora, né, cara? Que eu. E aí eu passei uma semana pensando nisso, cara. Meus filhos estão me vendo dormir o dia todo. Tô dormindo o dia todo. E acordo só pra fazer, para interagir com eles e volto a dormir. E isso não foi coisa de um mês, foi coisa de um ano. Nossa, Foi coisa longa, assim, de eu dormir mesmo pra fugir. E aí aí eu comecei a resolver as coisas na minha cabeça. Foi um amigo lá me procurar. Cara, fiquei 3 meses sem tomar banho. Olha a loucura que eu fiquei. Depois disso. Cara, fiquei naquela parada assim de que alguma coisa precisa se resolver. E eu, ali naquele cubículo ali. Ele foi lá e falou pra mim, cara, vamos pra rua. Fazia tempo que eu não dirigia. Ele me leva lá na Zona Sul. Eu digo, vou lá. Quando eu entrei no carro, ele, bicho, sai daqui, tu tá fedendo, cara. Eu digo, eu tô nada. Ele digo, meu, tu tá fedendo, cara. Tu tá uma derrota e tal. E ele me esculachou. Aí eu peguei, cara, tu quer que eu te leve lá? Abre aí o teto teto solar, solar. abre essas portas aí, vamos. Mas cala a boca, vamos lá. Aí foi lá, foi a primeira vez que a gente conversou, porque a gente interagia, eu e ele, desde a escola na igreja, que eu Uhum, conheci ele, isso aí em 2005 para 2007, nesse período aí, eu não lembro exatamente quando, acredito que seja mais para 2006, 2007. Chegou a tocar comigo no sertanejo, chegou a fazer design para mim numa dupla que eu precisei, uhum. nos projetos que eu precisei. E ele assistiu a minha queda também. Então, tipo, ele tinha essa linha bem desenhada. E a gente foi conversar sobre isso. Cara, o que que aconteceu? Bicho, pode me falar o que é? Tu- não sei, cara, tu tá mentindo em alguma coisa? Tu tá. O que que tá acontecendo? Eu digo, não, cara. Acontece isso, aquele que eu não tenho mais vontade. Bicho, como assim? Daí a gente começou a conversar. E aí eu entendi uma parada na minha vida que eu tive uma fase da minha vida que eu mentia demais. Eu falo pra galera, às vezes eles pensam que é brincadeira. Mas não, cara, eu fui o maior mentiroso do mundo, fui eu. Sério? Foi. Porque eu tinha um jeito de escapar de qualquer situação. Tipo, pô, o Diego me pergunta ali, cara, fulano de tal canta bem? Canta, cara. Esse cara canta pra caramba, bicho. Resolvi ir embora. Entende? O cara dizer pra mim, ô, você vai em tal lugar lá? Vou. Que horário que tu vai? Eu vou às 7, cara. O cara dizia pra mim, ele me ligava às 7, ô, você já tá lá? Eu digo, não, cara, daqui a pouco eu tô indo. O cara ia e eu não ia. Não ia. Então, mentia demais. E fora outras mentiras, cara, das Mais, né, cabeludas, mais é. perigo, né? E eu mentia pra caramba. E eu comecei a entender que, cara, olha que loucura, faz um tempo que eu tô mentindo. Não é que eu nasci mentindo, tá, gente? Mas houve um tempo que eu menti muito. Aham. E eu menti exatamente pra fugir de discussão, Para não mentia se pra envolver em fugir de polêmica, para responsabilidade, ali. mentia pra. Às vezes, quando eu queria fazer algo diferente, eu preferia mentir pra poder tomar um outro rumo do que dizer, olha, cara, não quero assim, eu acho que assim é melhor. E aí ferrou, porque acaba que, cara, a mentira, ela é atraente. A mentira, ela é orquestral, né? Ninguém vê. Quando você fala a verdade ela é, ponto. Você fala e Aham. acabou. Não, a mentira, você já percebeu que uma pessoa mentindo tem toda uma Uhum. história, um É. enredo, e o pescador, né? Os detalhes e tal, porque a mentira ela tem isso. Ela tem essa aparência que atrai. Então, ali eu passei a entender isso, cara. Na verdade, eu passei esse tempo todo mentindo para fugir das responsabilidades, e eu tô mentindo para mim mesmo, cara. Mas eu quero criar alguma coisa diferente, cara. Se eu voltar, eu não vou voltar nessa pegada aí. E já existia,
uma comunidade de cantores, clube dos cantores que eu fazia e tal, mas era Uhum. algo só para cantores, Aham. que já existia desde a época do gospel. O Galera da Voz, ele não foi sempre Galera da Voz. Ele Ele teve outro nome, teve ó, outro eu me nome, lembro. mas era o clube dos cantores, era só cantor. Aham. Então eu reunia cantores, chamava os caras que sabiam cantar para cantar. E aí, o que que eu entendi ali? Eu passei 2 anos, quase 3, sem cantar. Eu sem cantar, eu Aham. professor sem cantar. O cara, olha o tempo que faz que eu não canto. Quando eu voltei a cantar, cara, tava com dificuldade pra caramba pra cantar. Tanto é que até hoje eu tenho dificuldades que antes eu não tinha. Porque eu parei existiu esse tempo Uhum. de pausa, né? Como você pegar um atleta que parou 3 anos, quando ele volta, volta acima do peso, e dificilmente ele vai ter o mesmo rendimento por causa que existiu essa interrupção. Aí eu passei a entender, cara, tô tendo dificuldades eu pra cantar. Então, como é que eu vou voltar a ensinar agora? E aí comecei a mexer de novo, digo, cara, vou fazer a galera da voz. Vou fazer uma parada da a técnica vocal pra, pra ser um ativo mesmo pra galera que quer, que precisa se superar, que busca, cara, uma superação pessoal mesmo. Mas como é que eu vou fazer isso, cara? Pra galera entender que a técnica vocal é uma desculpa pra tudo isso, porque eu tô reagindo, né? Nesse tempo eu tô reagindo, nesse tempo eu voltei a tocar. Liguei pra um cara lá, velho, quanto é que tá pagando de cachê aí? Ah, R$ 200, mano, eu quero 500. Tô de volta. Como assim? Tu quer 500? Tá fora da realidade. Não, cara. Bicho, tu me paga 500 por show e eu vou mudar o teu show. Aí eu ia fazendo esse negócio. O cara me levava lá, deixava o show dele todo pronto. Não, ele não tinha tanto custo assim pra gravar, pra fazer os VS, pra levar, me levava pro palco. Ele tinha um backing vocal e o cara do violão já resolvia dois. Na estrada ele tinha aula de canto. Aí eu ia lá e resolvia o VS pro cara. Bicho, é tudo isso que eu te ofereço por isso. E aí comecei a fechar. Começou a dar certo. E a galera, cara, como é que tu fez isso? Eu disse, bicho, eu mostrei pro cara do que eu posso oferecer pra ele. Não é só chegar e tocar. Porque eu sempre tive essa parada de chegar e fazer de outra forma, né? Trazer mesmo valor pro projeto. Mas nisso eu tô fazendo Galera da Voz. E Galera da Voz tá meio turvo ainda na cabeça. Não sabia o que era. Aí em 2018, que foi quando a coisa começou a se estabilizar. E aí eu já não passava mais dificuldade assim. Mas só pagava as contas também. Só pagando a conta. Eu digo, meu Deus, cara, que doideira que tá. E eu tinha um Monza, cara, 83, que pra onde eu ia, ele me Sei. deixava na mão. E eu chegava nos lugares fedendo a óleo, Olha, porque vazava uma fumaça do motor bem ali no carpete debaixo dos pedais ali de acelerador e embreagem. Eu digo, cara, o pessoal chamava ele de Mad Max. Ó, o Mad Max aí, chegava aquele carro esfumaçando tudo. Mas era o carrinho que eu tinha. Nessa época eu peguei, cara, um dia eu fiquei muito irritado e abandonei ele na rua. Abandonei o carro, deixei lá de estrada. Esse carro vai embora, cara. Abandonei e fui pra casa. E aí eu digo, bicho, alguma coisa tem que acontecer, cara, pra eu fazer funcionar essa parada. Vou capitalizar e vou criar um programa. Eu pensava nisso, criar um quadro, criar alguma coisa, e tal. Eu já tava bem no Instagram, né? E aí surgiu o Close Friends de mentoria vocal, que ele surgiu da seguinte forma: o Instagram inventa, ele cria esse Close Friends, que a galera na época, as meninas estão usando pra botar foto pelada, os, Hum, os, os modelos lá pra botar foto sensual. E um amigo, esse mesmo amigo, o Igor Guedes, disse assim, cara, por que tu não usa isso aí pra dar aula, bicho? Eu digo, é verdade, cara, vou fazer. Eu fiz, galera, vou fazer aqui o Close Friends de mentoria vocal. Beleza? Vai ser só pra galera da voz, só que quer conversar sobre canto. Não é só pra cantores, é pra todo mundo. Mas a gente vai falar sobre técnica vocal e canto toda quarta, quinta e sexta. Beleza? Beleza. E aí eu levantei, anunciei e fiquei frio. A galera começou a pedir aquilo. Ô, quando que vai rolar o Close Friends? Quando... Eu digo, cara, tu acredita que o pessoal tá procurando mesmo?
eu vou ter que fazer isso aí, cara. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí me liga um empresário de Porto Alegre, ô cara, tem uma dupla pra tu fazer a produção musical, direção musical na estrada e tal. Bora, mas tu vai ter que ir pra Goiânia. Cara, vou ter que ir pra Goiânia, bicho. Vamos. Aí fui pra Goiânia, eu acho que eu fiquei quase um ano lá. Mas só trabalhando pra essa dupla e produzia outras coisas por tabela, assim. Aí pintou um DVD, que eu produzi 8 músicas, e foi legal o resultado, foi tudo certo. Mas eu lembro que eu, depois dessa gravação, a gente teve um show numa casa. E aí, cara, rolou uma discussão, uma discussão muito pequena, assim. Porque o cantor disse pra mim que, eu tô ouvindo umas coisas, parece que o baixo não tá fechando na minha cabeça e tal. E eu, na hora, eu já tinha resolvido essa parada de parar de mentir. E eu, na hora, disse assim, cara, você escuta o que o baixo tá fazendo no palco mesmo? Escuto. Tipo, cara, então tua percepção musical é muito boa. Não, ela é, eu escuto tudo, escuta tudo, tu escuta o que a guitarra faz, o que a bateria faz. Né? Cara, vou te dar uma dica que vai dar certinho, cara. Bicho, vai estudar pra afinar, porque tu tá desafinando muito no show. Eu não acredito que tu tenha essa percepção musical toda de ouvir o que o baixo fez de errado e o baixo não fez nada de errado. O Uhum. baixo só fez algo diferente que você não compreendeu. Porque você é desafinado, cara. Não faz sentido um cara que diz ter percepção musical chamar a atenção da banda e ser desafinado do jeito que tu é. Eu falei pra ele em off, não foi na frente de ninguém, não foi. Mas ele, nossa, virou um doido. Nesse dia eu sentei na mesa do jantar, eu e o Adonias, eu disse pra ele, cara, e tava o batera, o Júlio comigo, com a gente. Disse, cara, não quero isso aqui não, cara, já tinha decidido que eu não queria esse loop aqui. Esse projeto aqui, se ele estourar na nossa mão, sabe o que vai acontecer? Quando essa galera tiver dinheiro, eles vão chamar um produtor maior. E não é, isso não é errado. Porque o projeto cresceu, normal. Vai pegar um produtor, não o Leandro que está cobrando 10, ele vai pegar o fulano que cobra 200. Uhum. Tá errado, cara. Eu quero valorizar o Meu. projeto, o Leandro. Bicho, eu vou sair disso aqui. Aí aconteceu com o próprio empresário, a gente conversou e organizou pra terminar assim em paz. Não sei se o cantor falou com ele, não sei, mas eu lembro da gente ter essa conversa e ficou tudo bem. Eu saí na hora certa, assim. Porque eu levantei os stories aqui. Galera, tá feito aqui, ó. Trimestral. Close Friends de mentoria vocal. O primeiro no Brasil, isso não existe. 279 aqui, galera. Mas só pra galera que chegar esse final de semana. Pau. Coloquei 279. Eu vendi. Eu não lembro o número certo, mas me parece que foi 108 tickets. Aí, digo, opa, Opa, esse negócio aqui cara, esse tá. negócio aqui Deu tem bom. potencial. Deu bom. Porque eu já vendia já as aulas na época do CD, Aham. na época do Skype. Eu trabalho com online desde a época do Skype, em 2009. Aham. Dava aula via Skype Eu e vi enviava o CD isso. com material pra galera. Aham. Até que chegou o Google Drive e também facilitou. Aham. Mas não era desse jeito. Eu digo, cara, que doideira, eu fiz uma grana. E aí eu levantei de novo na segunda. E eu fiz mais 140 tickets. Cara, isso aqui tem Tá. potencial, velho. E Tá dando bom. eu não tinha muitos seguidores na época, tinha 27 mil seguidores no Instagram. Mas esses seguidores que chegavam por causa dos artistas que eu Uhum. mexia, por causa dos artistas que me marcavam, não era por causa da galera da voz. Sim. E aí eu comecei, cara. Aí eu não consegui administrar a entrada porque foi muita Muita coisa. coisa. Eu não conseguia administrar a entrada porque era tudo manual, tinha que colocar a galera manualmente dentro do Close Friends. Aí encontrei um programa chamado Boom, que administrava isso pra mim. O cara pagava, já liberava pra ele o Close Friends, já caía o dinheiro, tudo certo, Sim. ok. Só que pra isso eu tinha que tirar aquela verificação de 2 fatores do Instagram e, cara, perdi minha conta. Ah. Um dia pegaram a minha conta e transformaram em outra coisa, bichou a conta. Eu digo, cara, que doideira. Isso aí em 2020. Aham. Cara, eu vou começar o Instagram Do zero. de 27 mil seguidores. Aham. Cara, eu vou começar do zero. Mas vou. Azar.
Porque a questão do número, e a galera enxerga isso muito errado na internet, né? Só olha o número. E o número não é o mais importante, o número de seguidores. O mais importante é o número de pessoas que estão interagindo Tá contigo interagindo ali. diariamente. Eu comecei do zero, em 2020, esse perfil agora. E aí a galera que começou a chegar ali, começou a chegar só por causa do assunto da técnica vocal. E o Close Friends de mentoria vocal, a gente deixava isso mais explícito, entende? Que a gente não é só um curso de canto. A gente não é só um curso de técnica vocal, nós somos uma comunidade, onde todo mundo se encontra, onde comunidade hoje do Facebook, por exemplo. Eu me arrependo de não ter feito nessa época. Eu fiz só esse ano, porque lá a galera posta seus vídeos, um ajuda o outro, um opina com o outro sobre a técnica. É uma comunidade só, Uhum. envolvida só com aquilo ali. E aí eu comecei do zero as primeiras lives ali, cara. Eu lembro que dava 5 pessoas e eu, cara, Sozinho. começar do zero e agora? E aí eu fui pro TikTok, eu digo, pô, vou mexer nesse negócio. Eu achava que TikTok era só dancinha. Eu comecei a fazer crítica no TikTok porque eu odeio fazer análise vocal. Sério. Nossa, eu odeio fazer análise vocal. Sério. Tanto é que o que eu faço não é análise vocal, entende? O que eu Aham. faço é realmente uma aula. É É, porque você totalmente. sempre, você aponta, mas você aponta a solução ali também, né? Eu E sempre vejo que você tá ali, ah, não, isso aqui não tá bom, mas você pode fazer assim, assim. Eu assim sempre resolve. vejo você, não Isso, é só aquilo, ah, tá ruim. Não, ah, podia ser, não, tá ruim, mas se você fizer assim, assim, isso, assim, você vai. Eu vejo isso muito em você, que você não é só aquilo que tá apontando a crítica, você tá apontando a solução para total. aquilo. É, E eu acredito nisso. Aí o que que eu fazia? Eu cheguei a fazer um conteúdo de humor, porque eu sempre carreguei o humor junto. Eu não me acho engraçado, tem um monte de gente que acha, mas eu não me acho engraçado. Mas eu entendi que existia um jeito de eu falar que as pessoas gostavam e, e interagiam com alegria com aquilo. Eu digo, cara, as pessoas acham isso aqui engraçado, não sei porquê, então eu vou fazer isso. Eu comecei a fazer um quadro que era falando sobre os dubladores no Brasil, uhum. dubladores de filmes. E aí nisso eu falo do Whindersson Nunes dublando Jack Chan, que foi muito engraçado. A voz do dublador do Sylvester Stallone, que tá sempre chorando, né? O que eu quero? Eu quero que todo americano quer. Aquele Rambo tá sempre chorando. Aham. Eu digo, cara, não fecha essa dublagem, mas tudo certo. E aí um dia um abençoado, que eu queria descobrir quem foi essa pessoa, até hoje eu procuro essa pessoa. Chegou assim, tá, mas vamos falar dos cantores. O que tu acha do Zé Vaqueiro? E eu levantei, fiz um vídeo e dei minha opinião. Fui dormir no outro dia. Bombou. Cara, no outro dia eu tinha 45 mil seguidores. Que doideira isso aqui, cara. O que que eu fiz? E eu fui ver os comentários. Ah, fala do fulano, fala do Beltrano, fala do ciclano. E Pronto. sabe o que que eu entendi? Que nós temos no Brasil hoje, por causa da baixa qualidade dos cantores que estão no streaming, dos streamers, tá? Tem muito cantor bom em casa. Tem muito cantor bom no estúdio, tem muito cantor bom, às vezes, trabalhando de outra situação. Mas os caras do top um, na real, o fã, ele não tem certeza que eles cantam bem. O fã entende que eles têm uma certa relevância por causa de audiência, Uhum. mas o fã não tem essa certeza. E isso se confirma quando o fã se incomoda com a minha Quando opinião. você fala, né? Se incomoda demais. E aí sempre que um fã, eu nunca desrespeito fã. Eu desrespeito as pessoas que me desrespeitam. O Uhum. fã, quando ele chega e diz pra mim, não, porque eu gosto, ele canta muito bem, não sei o quê, quem tu pensa que é? Eu vou lá e digo, cara, eu te entendo, um dia você vai entender, porque um dia a tua percepção musical vai melhorar. E já vou te dar dica. Começa a escutar outras coisas, escuta isso, escuta aquilo, busca essa música, busca aquele outro, põe um piano na tua sala. Aí tu vai ter contato com a música, tu vai entender que o tio Leandro tem razão. E aí pronto, se resolve. Porque o que eu faço não é dar feedback para artista. Pouco me importa. Assim como a minha opinião não importa para o artista, porque se Exatamente. importasse, muitos deles iam estudar e iam melhorar. A opinião que eles têm sobre o que eu faço também não importa. Porque eu Aham. não estou dando feedback para eles.
Eu estou mostrando para essas pessoas que eles também podem aprender a cantar. E não é cantar profissionalmente. É porque eu realmente acredito que uma pessoa que aprende a cantar aprende qualquer coisa. Eu realmente acredito que uma pessoa que aprende a tocar um violão, cara, nada mais segura. O cara que aprende a tocar violão, bicho, ele vai aprender a fazer qualquer coisa, praticar qualquer esporte. A novidade, tá? Eu marquei uns gols depois, tá? Mesmo jogando mal. Mesmo jogando mal, depois, né? Então isso, a nossa comunidade é uma, cara, a técnica vocal, ela é realmente o produto que a gente tem, ela é realmente o que a gente faz, o que a gente ensina, o que a gente aborda, mas ela não é só aprender a cantar, não é só aprender a tocar, não é só a música, aquilo ali é um ativo, é um gatilho para o desenvolvimento pessoal da galera, Nossa. entende? E aí você vê os professores que vão lá, estão aprendendo a cantar, eles falam, cara, melhorou muito a minha aula, velho. Minha dinâmica, eu tô dando aula igual você, cara. Chego na aula, vamos lá, galera! É matemática, pô! Se isso aqui é um, e isso aqui é um, tu juntou os dois, é dois, cara! E eu digo, pô, o professor manda a aula dele. Ele diz, cara, o desempenho da minha turma aumentou muito, porque eu entendi que a minha voz, ela tem esse poder de a forma de como eu vou comunicar Comunicação dele. vai influenciar muito no resultado que eu estou ensinando. E aí, quando eu entendi isso, cara, a galera da voz hoje, né, não é um grupo de cantores. Não é de quem canta bem. É de quem quer entendeu que existe uma ferramenta poderosa que é a nossa voz. Uhum. E, cara, a nossa voz é tudo que a gente faz e reflete mudança no mundo. E a nossa voz nem sempre é a nossa voz. A sua voz é a comunicação. A sua voz é o sacolé que você faz, vai o sacolé para minha casa e aquilo tem um sabor diferente. A gente conversa sobre isso, porque a sua voz ela fica ecoando ali durante uma semana lá em casa, sem você ter falado uma Uma palavra, palavra. só por causa que eu provei o gourmet da pérola, Ela. entendeu? A voz do rei é a guitarra. Não precisa cantar, não precisa falar, não precisa nada. É a guitarra, ele pega a guitarra e toca e acabou. Porque a nossa voz não são as palavras, é o nosso som. Assim como a Comportamento. voz ela Você não fala muito. existe, a nossa voz ela não existe. Se você for procurar num livro de anatomia, você não vai encontrar a voz. Você vai encontrar o diafragma, as pregas vocais, você vai encontrar a laringe, faringe, palato, vai encontrar pulmão, vai encontrar língua, dente, boca, tudo. Mas não vai ter ali algo que diga assim, a voz. Porque a voz ela é reproduzida. É um som que nós reproduzimos. E assim como nós reproduzimos esses sons, o som ele é energia, a voz é energia. Todas as nossas ações também são. Então a nossa voz não é só a nossa voz. E quando a galera entende esse conceito, eles compreendem, cara, eu aprendi a cantar e comecei a me comunicar melhor, influenciou lá no negócio que eu faço lá, que eu nem preciso de voz para isso. Entende? Porque a nossa voz não é a nossa voz. Eu tenho um, eu tenho um aluno, olha que esquisito que eu vou falar, tá? Adoro. Eu tenho um aluno que ele é mudo, porque ele é surdo, Aham. ele não ouve. Ele é meu aluno. Ele entrou lá, pegou meu curso que é legendado, fica lá ouvindo as coisas que eu falo. E ele está aprendendo a tocar percussão. Olha que incrível. Como ele é surdo, que não existe o mudo, né? Existe o surdo. Aham. O mudo ele não fala porque ele não ouve. Uhum. O resultado de cantar é ouvir, o resultado de falar é ouvir. Você ouve o som, você reproduz igual como resposta e você aprende a falar e cantar. Ele está aprendendo a tocar percussão, porque foi explicado a ele que aquele som também vibra como uma rítmica e ele vibra assim, ó. Então Aham. o que ele entende é isso. Ele tem o Aqui. toque, né? Toque. O nosso o tato, ele tem. Aham. Ele está aprendendo ali. O cara fez sinal para ele aqui, ó. Três, quatro, ele tá lá. No ritmo, cara. O cara é surdo. A gente tá Uau. preparando o material. Aham. Ele tá Uau. fazendo uma divisão. E ele começou como? Ele começou só marcando. Com sinal, ó. Porque não ouve, né? Esse som tá ali em silêncio, ó. Se você marcar o que eu tô batendo aqui, tá. Tá, 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 tá. E a divisão dele tá. O cara tá fazendo um swing. É tipo assim, bicho, olha.
O que esse cara conseguiu fazer sendo surdo? Tem um aluno meu, Claudinei, que é psicanalista, e ele é cadeirante. O cara corre mais do que a gente durante o dia. Ele faz muito. Cara, as atividades dele, quando a gente vai contabilizar, ele fez muito mais do que nós num dia. Que a gente confia muito nas pernas. E aí, às vezes, a gente senta, mata 10 minutos ali, Uhum. mata mais 5 minutos ali. Que a gente confia nas pernas. Ele não, cara. Ele é objetivo nas coisas. Rodou a roda da cadeira, bicho. Ele vai lá e faz, volta, faz isso. E às vezes ele entra na live e eu brinco com ele. Olha aí, cara. O cara é cadeirante e me dá um laço no dia dele. E é a voz dele. É a voz dele, a forma de como ele faz as coisas, como ele dá resultado. E eu vejo esses alunos evoluindo também. Que eu vejo até os vídeos deles, quando os alunos pensam que eu não acompanho, eu acompanho. Eu vejo o vídeo que o cara fazia no começo e agora ele tá fazendo um vídeo, bicho, a cara do cara tá diferente. E ele tá lá na mesma situação, ele não vai mudar aquilo. Acabou, ele é cadeirante, acabou, ele aceitou. Aham. Só que a forma de como ele tá sentado Já agora tá e a cara, a diferente. pegada dele na câmera já mudou. Digo, bicho, olha esse cara aqui. E aí eu E vou lá conversar, professor, tem meu mestre, não sei o quê. E a forma de como ele tá falando com as pessoas já é outra pegada. outra E coisa. aí o que ele escreve na live já tá num outro nível, Nível que a já. galera vai lá saber quem é esse cara. E você fala, né? Cantar é comportamento. Total. Total. Você não acredita, eu tenho nasci com dom para cantar e não, eu posso aprender estar o meu ele fala que eu posso, né? Você, inclusive, você tem um bom resultado numa experiência rápida, né? Como é que é? Você afina em quantos Eu segundos? Você afino afina você uma pessoa. cara, eu afinei você em 1 minuto. Foi um Foi um minuto? stories. Foi um stories, é verdade, Que gente. doideira, né? Então, isso é uma grande confusão, cara. Qual é o conceito de dom, Perla? O que que é o dom, cara? Porque assim, Eu quero aquela entender o cor. que que é a galera que É. fala que cantar é um dom, que tocar é um dom. Me expliquem isso. O que que é? Porque talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Porque para mim o dom, segundo o que eu aprendi, é uma dádiva que é te dada gratuitamente. Você não precisa se esforçar, você não precisa aprimorar, você não precisa nada. É a vida. Dom é isso aqui, ó. Eu tenho, eu durmo, quando eu estou dormindo, o coração está pulsando normal, o corpo está repondo vitaminas e tal. É dom. Coração batendo a mil, é dom. Só vai parar se eu não cuidar. Entendeu? Agora, cara, qual é a parada? O que que as pessoas pensam? Cantar é um dom, tá? Se você tivesse nascido, você nasceu, tá? Com uma profecia na sua vida, alguém É. profetizou. Eis que a perna, Ela vai essa cantar. criança vai cantar, e ela vai ser a maior cantora do mundo e tal. Pau. Se você ao nascer, levarem você para uma ilha, te largarem lá ser criada por animais, você não vai aprender a falar nem nada. Você vai cantar? Existe a possibilidade de você cantar? Não. Os leões cantam, Eu vou ir pra os lá. macacos cantam, não cantam. Os passarinhos cantam. Eles cantam. Os passarinhos cantam. Cantam o quê? Piam. Entende que o conceito de canto do Aham. passarinho não é o mesmo do ser É, humano? claro, claro. Porque se a gente for comparar o canto dos pássaros com o canto dos seres humanos, então para aí. Então, na verdade, faz tempo que a gente não canta. Porque esse canto lá, ele não tem letra. Sim, Ele é só uma expressão melódica. Concorda? sim. O que é que a gente está fazendo agora? Botando um monte de letra, na maioria das vezes ridículas, dentro da música. Isso não tem nada a ver com cantar. Tem nada a ver com cantar. Isso aqui é versar com uma melodia. Entende? Agora, sobre dom, o que, que eu acho, cara? Se você não aprender a falar, você não vai cantar. Ok? Sim. Que você tem que aprender primeiro a reproduzir sons. Então é um dom muito michuruca. Vamos combinar. Se isso é dom, é um dom muito michuruca. Outra coisa é, vamos lá. O que você escutou a sua vida toda de música? Suas referências, que você gosta de ouvir. Eu escutei muito, porque eu vim de um lar de músicos, né?
Então, assim, meu pai tocava órgão, minha mãe canta, Sim. MPB, Agnaldo Raiol, Noite Ilustrada, Roberto Carlos, essa coisa assim, eu cresci escutando isso. Você escuta isso hoje também? Também. Eu falo que eu sou eclética, também. O que que tu Eu, escuta que tu gosta hoje eu hoje? gosto muito de gospel, eu gosto de O que sertanejo. que tu tá escutando do gospel? Ai, vamos ver o que eu tô escutando. Eu gosto de Fernandinho, é, gosto algumas Gabriela Rocha, não consigo escutar muito porque chega uma hora que ela fica estridente pra mim, Uhum. né? Mas ali eu escuto, Olha a né? crítica aí, ó. O que que tá Ah, escutando sertanejo? sertanejo, eu falo que é aquela coisa, eu escuto quando eu saio. Não é aquela coisa que eu vou ligar na minha casa, vou colocar um sertanejo. Vou mais ali num rock, por exemplo, esse novo que o Sam fez com o Reinaldo, tipo, muito que eu gosto de Você gostou? escutar. Muito Amo bom. Eu isso, ouvi muito também. bem, muito bom. Então, assim, é o que eu mais gosto de escutar. É o que Entendi. eu vou escutar. Mas eu sou bastante eclética. Às vezes eu não tô lembrando aqui, escuta, nossa, eu gosto disso também. Entendi. Gosto de música gaúcha, por incrível que pareça, já dancei, né? Fiz parte de É? um grupo folclórico. As Então, milongas lá assim, saiu os nossa, chamamé? maneirão, chamamé, gente, muito balaio. Sensacional. Olha aí. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, assim, ó. Por exemplo, você compreende que dentro dessas pessoas que você escuta, tem uma que você não suporta muito. Escuta só um pouquinho, É. tá? Tem outro que você escuta que é fora do que você ouvia quando criança. Você ouviu uma linha mais MPB, mais chão de cantar, provavelmente você vai ter dificuldade em ouvir um sertanejo agudo demais, estridente demais, pegado demais. Porque a música popular, a música que acontece dentro do mercado, ela cumpre essa função. É só suprimento de memória afetiva. Uhum, Essa música que a gente vê tocando no rádio, ela não tem como objetivo música. É uma música que o Estado oferece pra gente. E aí isso é outro assunto, tá? uhum, Mas toda música que paira hoje, tanto gospel quanto sertanejo, pagode, reggae, pop, rock, tudo, é a música que o Estado oferece para nós. É a música que é permitida tocar hoje para que a gente tenha o comportamento adequado com a época. E é isso aí a gente entra em filosofia, em outros assuntos, tá? Mas a música, assim como todas as artes, ela é usada para estabelecer comportamento na comunidade, entende? Então é por isso que a música aqui fora tá ruim, a música no gospel tá ruim uhum. também. Porque, cara, é a mesma coisa. O povo que tá aqui, o povo tá lá também. É isso, entendeu? E aí a galera às vezes tem uma falsa sensação de que tem livre-arbítrio para ouvir música e é mentira. Tenta gravar algo aí que discorde de tudo que tá acontecendo hoje. Grava e solta que eu quero ver se tu vai ter essa liberdade. Não vai. A música sempre foi isso. Foi, cara, o Estado nos oferece, a gente escolhe dentro daquilo ali, dentro daqueles ingredientes, daquelas texturas, o que a gente vai ouvir de fato. Não é à toa que hoje nós temos um cenário ridículo, cara, de gente fazendo teatro na política, enquanto o povo está arrastando a bunda no chão até ficar em carne viva e tá tudo certo. Porque tornaram uma grande parte do público, não é geral isso, mas tem uma grande parte do público agindo como quadrúpedes, cara. Estão lá, parecem uns animais, uma coisa sem sentido, cantando coisas que não têm sentido, cantando coisas que não gostariam de viver. Você Aham. gostaria de chegar em casa e ver, ou pegar seu marido num motel e ainda dar 50 conto pra mulher? Não. Dizer, ó, Não. toma aqui R$ 50. E a galera vai pra balada e acha isso bonito e comemora, né? Toma aqui seus R$ 50. Aí depois você vê a mesma cantora que canta essa porcaria dessa música. Vivendo uma crise, não sei o que, se separou. Mas é lógico que se separou, cara. É lógico que vai dar merda. É o que vocês cantam, é o que vocês estão atraindo pra vocês. Vai dar ruim, entende? E a galera não entende isso, cara. Que o que a gente canta estabelece comportamento na gente. Sacou? Uhum. Isso é muito complicado. O papo do dom é o seguinte: por que que os caras que se abraçavam na ideia do dom, tem muitos deles que não cantam hoje? Me explica aí, se é dom, por que que eles perderam o dom? É dom, Verdade. a gente está partindo do conceito de dom.
Pô, cara, eu sou cristão, velho. Dom pra mim. Quando eu abro a Bíblia, tá escrito lá, ó. Deus falando, ó, porque eu dou o dom e o dom que é dado não é tirado. Não é tirado. Isso se estabelece lá. O pessoal que diz que Deus dá e Deus tira, para de mentir. Para de mentir. Isso aí se refere a outra situação, Cai não naquela sobre dom. máxima do esforço vence o talento, quando o talento, até quando o talento não se esforçar, né? Ele vai Mas vencer daí a gente tá sempre. falando de mercado, né? Tô É, falando do dom. do Porque, dom, esforço vence talento. toda vez que o talento não se Quando? esforçar, né? Mas quando? Vocês estão falando de gravar um disco de qualquer jeito, cantar qualquer porcaria e ganhar dinheiro? Isso não tem nada a ver com talento. Isso não é um esforço vencendo talento. Aham, Isso é um padrão de produto vencendo o talento. Não é o esforço. É um padrão de produto vencendo o entendi. talento. Esforço vencendo talento não existe. Porque para você ter talento, você tem que se esforçar. E eu gosto da ideia do talento, viu? Muito mais do que dom. Muito mais do que o dom. Talento, sim, você tem que pegar, multiplicar, você tem que trabalhar, aprimorar. Eu acho sensacional. Pô, você tem talento, cara, pra música. Vai estudar. Você tem talento pra isso. E Vai o se talento nada esforçar. mais é do que a facilidade, a aptidão para algo, entendeu? O cara tem talento, uma predisposição, que às vezes, na maioria das vezes, na real, é o cotidiano que favoreceu, entendeu? Por que que eu mexo bem com carro, com oficina? Se hoje acontecer qualquer coisa, o mundo zerar, eu tenho infinitas coisas que eu sei Você fazer por sabe causa que o meu fazer que você vai se cotidiano. virar lá. Exatamente. Eu falo lá em casa, ó, se acontecer o apocalipse hoje, a gente não morre de fome, a gente vai criar um carro para andar numa velocidade maior e a gente vai conseguir se abrigar em lugares aí com medo durante um ano, tá tudo Tá certo. tudo certo. Porque a nossa geração a minha geração, né? Minha geração é dessa geração de, cara, vamos entender, vamos aprender de forma geral. O conhecimento hoje ele é distribuído de outro jeito, né? A galera prioriza mais o conhecimento específico sobre algo e às vezes não amplia. Isso é um grande problema também da época, mas tá tudo certo. Quanto ao dom, é isso. É Cara, isso. se é dom, não tinha tirado, não vem com churumelas pra mim. Talento, tá, o esforço vence talento. É uma frase, Mentira, então, talvez, tá aí, mentira. Me desconstruímos, mostra, me desconstruímos. dá a situação aí. Quando que o esforço vence talento? Quando? Aí o cara sai com a história que o cara me vem. Que o Zé Felipe gravou um disco e tá milionário. Cara, isso aí não é um esforço vencendo talento. Isso é um mercado, o mercado. Isso é uma inversão de valores. Porque se fosse falar de música mesmo e de talento, ele não estava inserido lá. Vamos ser honestos, cara. Vamos ser verdadeiro com a situação. E é isso. É isso aí. Tá bom, eu quero brigar! Eu vou dar um corte só pra perguntar, diretor, pra gente finalizar aqui. Eu tô vendo que você tá memória, como é que tá? Tá tudo certo? A gente pode continuar só pra gente finalizar aqui? Tá tudo certo aí? Então tá. Então, beleza, porque por mim, eu ficava aqui um dia conversando com o Leandro Eu tenho Voss. muita conversa, né, cara? Nossa, eu fico aqui acho que um dia conversando com você. Vai um programa, acho que vai parte um Leandro Voss, parte 2 parte 3 E a Vamos gente ver. senta pra conversar só sobre música, né? Os meninos que estão na história comigo, cara, quando começa a conversar sobre história, que a gente gosta, Não, e eu sobre. amei isso, porque vendo o Leandro, eu amei você. Tudo que você entregou aqui, já pode até agora, já voltando para o programa, tudo que você entregou aqui, cara, de uma riqueza, Sensacional. sensacional, porque muitas vezes a gente acaba explorando o outro lado, vamos lá, o lado crítico, vamos aqui, vamos ver isso daqui, o que que você faria? E você tem tanta coisa, tanto conteúdo, tanta história que, sério, gente, eu acho que daria para fazer uns 3 programas, assim, no 3 dias direto. mínimo com você. Parte um, parte 2, parte Ó, e 3. pra galera também, o teu público entender uma coisa assim, tipo, o pessoal às vezes se choca quando eu sou um Leandro no YouTube, eu sou um Leandro no TikTok e eu sou um Leandro no Instagram. É a mesma pessoa, são as mesmas primícias, porém a maneira de falar é diferente. E aí eu tô falando sobre agressividade, sobre. Uhum. E às vezes a galera pensa assim, cara, mas qual é que é? Eu digo, bicho, você passa o tempo todo calmo em casa? Não tem hora que alguma coisa te faz Irrita, que te explodir? faz, né, sair do prumo aí. Tem. Tem aquilo que te acalma? Tem. Então, o Leandro Voz lá na internet, ele vive todos esses momentos numa boa. Eu não quis criar um personagem que fosse sempre a mesma coisa, Uhum. estático.
sem sentimento, sem opinião, não. Eu crio o caos, às vezes, propositalmente, porque eu realmente estou insatisfeito com alguma coisa. E aviso a galera, cara, eu não me ofendo de você me chamar de frustrado, porque eu acho que qualquer pessoa que pensa no progresso, como eu penso, que pensa no desenvolvimento pessoal das pessoas, como eu penso, eu acho que a frustração é um grande start. Se você não se frustrar, se você olhar para um cenário do jeito que está e não se frustrar, cara, você já é um zumbi. Você já está consumindo qualquer porcaria e não se tocou, sabe? Se, cara, é a mosca que está comendo cocô e acho que é a mesma coisa que mel. Não é, não é. E se as moscas se frustrassem, elas iam entender, cara, a gente está comendo merda. E eu acho que é a mesma percepção que o público, as pessoas que consomem arte, devem ter. Uhum. Cara, o que, que a gente está ingerindo? Cara, isso aqui é uma porcaria. Agora tá rolando. A gente tá no hype de uma música aí que o cara fala. "De dinheiro pra tomar um café, o leitinho das crianças, os luxos da mulher. E tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão." E tem uma letra bem legal, a música não ouviu ainda? Não, É, cara não que tá ouvi. rolando aí. A música tem uma mensagem legal do cara que se acordou de manhã, tomar um café, deu um abraço na mulher, um beijinho nas crianças e tal, e que ele precisa do mínimo para viver. Só que isso não é verdade, entendeu? E é mentira, não é de graça. O café que ele tomou, ele pagou. Pagou, Ele não lógico. pode ter comprado não agora ali, mas ele pagou. A água que ele está tomando é paga, porque hoje a água potável faz muito tempo que ele não toma de graça. Se você for pedir no seu vizinho pagou. Alguém É, pagou. alguém pagou a É água. mentira, as coisas boas elas não são de graça. Então, o que eu estou instigando muito a galera da voz, a galera da música, cara, nesse momento, quem gosta de música boa, não sejam otários. Agora eu vou olhar para a câmera. É aquela lá? Não sejam otários. Deixa eu falar para vocês. Enquanto vocês estão querendo mudar o mundo e ter trazer uma transformação na música, tem uns espertalhões que não cantam bosta nenhuma, que não tem talento nenhum, que entenderam que isso é rentável. E você tem que deixar de ser otário e começar a pensar o seguinte, que você pode ter o equilíbrio. Você pode fazer música boa e música ruim. E sim, pelo dinheiro. Porque se você não sabe, eu vou te dar uma informação. Faz muito tempo que a música ela não é mais arte. Ela é entretenimento, ela é produto. Faz muito tempo. Você que está pensando que a música é a arte, nossa, para levar sua mensagem para o mundo, você é um otário. E não tem problema ser otário, eu já fui otário. Eu já fui o cara que trabalhava para os outros, eu chegava em casa pensando, sabe no quê? Eu não sou valorizado. Eu pensava isso, eu não sou Uhum. valorizado. Eu entendi, não, cara, é eu que não me valorizo. E por mais que pareça uma coisa repetitiva, que a galera fala muito, eu vou falar pra você o que é de fato. Quando eu entendi que eu estava querendo valor, estava querendo que alguém visse valor em mim, num mercado onde as coisas que eu tenho de valor não são valorizadas. Então, para aí, eu quero ser valorizado como? Eu tenho que estar num lugar onde aquilo é valorizado. E entenda bem, a música ela não é mais valorizada a música. As pessoas consomem mais personalidades do que música. É por isso que hoje o Leandro Voz, eu penso no Leandro Voz mais como um artista do que como um professor de música. Eu penso mais no Leandro Voz como um artista do que como um músico. Porque a galera não quer saber sobre qualidade musical, sobre qualidade vocal. A galera quer interagir com seus ídolos. Nós estamos vivendo num momento de idolatria máxima, Uhum. um país dividido, uma ridiculice que se chama direita e esquerda, que não existe, existe só no meio do povo, porque os poderosos estão sempre aqui. Tá lá, acontecendo um teatro, aonde coloca cidadão contra cidadão, e a coisa continua fluindo. Na música a mesma coisa. Você vê, às vezes, um estilo não faz isso, o outro estilo não faz aquilo e tal. E estilo musical ele não existe. O estilo musical ele foi inventado para segmentar os seus
consumidores. Você escuta sertanejo, você escuta MPB, você escuta pagode, ponto. Segmentamos, ok, agora vamos vender que nem água. É isso. Se as pessoas estivessem abertas para isso, não teria só uma música acontecendo no Brasil, se a galera fosse inteligente o suficiente para entender isso. E você não iria num show só de um estilo musical. Você entenderia isso, cara. Se isso é uma arte, a música, eu enxergo a música como arte, a arte ela está acima do artista. O artista ele passa, a arte fica. Todas as artes que nós temos existente hoje, como pintura, arquitetura, música, enfim, os artistas passaram. Eles vêm e passam. A arte fica. Então, essa valorização maior que existe hoje do artista acima da arte é o que está dando uma grande confusão. E infelizmente também as pessoas estão indo para a escola e não estão estudando, estão rolando feed. E aí você coloca uma legenda, às vezes muito simples, e a galera não entende o que você está falando. Entende? Então, meu recado para a galera que canta bem, deixe de ser otário e entenda que isso é mercado, que não é mais. Ah, quer fazer arte, bicho? Então grave alguma coisa entendendo que isso vai fazer uma, uma, um barulho no futuro. Você vai trazer uma mudança, o seu pensamento vai ser valorizado depois que você morrer. Essa é a verdadeira arte. Acabou. É a que fica. Não é essa que a gente quer rentabilizar. Para de mentir. Se você quer tocar e quer ganhar sua grana, você não está pensando em arte, você está pensando em sustento. Então deixa de ser hipócrita. É Entende? isso. Leandro, que Meu prazer. Meu Deus, Deus, a gente como que encerra, gente? uma Eu nem sei, eu já até doideira. trocaram a minha câmera, essa daqui, Ô, essa Pela, daqui. qual é a Oi? diferença de fazer música para fazer é, um gourmet lá, o sacolé gourmet? Não, aí você me pega, né? Sacolé gourmet, se bem que é uma arte. Os dois são artes. Mas não sei qual que é a diferença. Você não sabe a Não, qual diferença. que é a diferença toda? Qual que é a diferença? Fazer música? Nenhuma. Nenhuma? Ou então Nenhuma. agora me responde, Você tem professor. os elementos, os ingredientes, e você quer o resultado no sabor, Ah, tá? Eu tenho os elementos, os ingredientes que eu quero o resultado no som. Quero trazer eu uma. tenho os elementos Você quer trazer uma sensação no paladar. Eu quero no, criar uma experiência na no ouvir. audição, ok? Cara, entende que é a mesma coisa? É a mesma coisa. E olha que doideira. Porque, por exemplo, assim, ó, você perguntou qual sabor de sacolé eu gostava, né? Hoje Aham. eu te passei por quê? Por que que eu te passei? Porque eu já memorizei os sabores que eu gosto. Assim como assim como o nosso paladar ele possui memória. Você sabia que o teu paladar possui uma memória? Você sabia? Não, Você já não, ouviu mas a falar gente sobre sempre, tipo, nossa, aquela memória, eu comi essa comida, nossa, isso isso? me lembra. No outro dia eu chorei comendo uma comida porque me lembrou minha mãe, etc. Eu já Verdade, me é uma emocionei também memória. com o cheiro de uma comida que me lembrou a mãe. Ah, então. É, isso é memória. É. Todos os nossos sentidos, eles possuem memória. Nosso paladar. Já viu aquela situação, você passa na rua, tem alguém descascando uma laranja e você sente o ácido da água Aham, na boca, né, que a gente fala? aham. Você sente o gosto da laranja, que loucura. Você não sentiu, na verdade, é a É a memória memória do daquilo que tá paladar. ali. A nossa visão tem memória. As pessoas que fazem retrato falado, as pessoas que você tenta lembrar de alguém, você consegue lembrar dos traços e tal, possui memória. Nosso tato tem memória, tudo tem memória dos nossos sentidos. E a nossa audição também tem memória. Então, o resultado para quem quer cantar, falar bem, é desenvolver a sua memória auditiva. Auditiva. O fato de você preferir um estilo musical, não suportar ouvir Gabriela Rocha, você não tem culpa disso, é só uma memória auditiva, entende? O fato de eu preferir escutar Tião Carreiro do que Zezé de Camargo, Luciano, eu não tenho culpa. É a É a minha sua memória memória auditiva. Eu prefiro aquilo porque aquilo fecha mais do que eu escutava, entende? Eu não obrigo ninguém a gostar mais daquilo, assim como eu peço para quem gosta mais do outro, não me obriga a gostar daquilo. Toda essa experiência de som, experiência de sabor é igual. Você junta tudo, põe numa panela e cria. Agora me diz uma coisa, joga, você joga o seu sacolezinho lá, seus ingredientes e tal, jogou na panela, tá? E hum, aí daqui um pouco tu resolve. Como é que tu saberia assim, tipo, olha o conceito que eu vou criar contigo. Você fez um sorvete de chocolate com coco.
Hum. tá? E aí você resolve, cara, eu vou botar linguiça aqui dentro. Pedaço de linguiça assada com maionese. Vai ficar bom? Não. Por quê? Porque o sabor não vai, Porque existe uma como diz no lógica na interior, combinação. ornar. Existe uma É, lógica na sim, combinação. Se não você tem. colocar pimenta num sorvete de coco com chocolate, Chocolate fica bom. fica. É, uma Existe pimentinha, as combinações. chocolate com pimenta. Você já sabe que existe uma lógica. Existe uma lógica com a pimenta, com o Então, chocolate e a pimenta, na já com outro música, a sabor mesma também. coisa. Quando a gente fala, a gente que eu digo, quem conhece música, porque opinião é opinião e a galera que entende é outro papo. Quando um produtor que tem know-how, quando alguém que é professor de música ali falar, essa música que você está ouvindo é uma bosta, acredite, esse cara entende os ingredientes ali e aquela música é uma merda. É simples, Assim. entende? Eu acho que se a gente entendesse isso, seria mais justo. Porque vai chegar a pessoa e vai dizer assim, ô, Perla, eu quero que você coloque um salsichão, uma pimenta e, e ketchup dentro do meu sorvete de coco. Aí você vai dizer, cara, isso aqui não tem nada a ver, Não tem não. lógica. Não, mas eu quero. Ah, tá, beleza, tu quer, toma aí, entendeu? Daria mais certo, entendeu? Sim. Mas é a mesma coisa. Mas é isso, Pô, eu não vou pra gente! banheira? Não. O pessoal sabe disso? Não, sabe, o pessoal É? sabe, né? Mas não vai pra banheira. Bem, porque não caberia na nossa banheira. Leandro, vó, a gente tem 1,90 m, tá? Só pra Meu vocês Deus entenderem, do porque às vezes no céu. vídeo aparece que, 3 metros de né, largura. E, Leandro, obrigada. Obrigada pelo seu sim mais uma vez, né? Eu vou te agradecer por você tudo que você entregou aqui pra gente. Eu acho que foi um pouco diferente, né? Porque eu queria mesmo entender quem era o Leandro. Esse Leandro, né? Que tem Você não vai gente. cantar, não? Ai, gente, ele vai fazer isso comigo? Putz, Dá ela vai tempo, Diego, de eu passar essa vergonha? Dá tempo? 3 minutos? Então vamos lá. Vai lá. Ele vai. MPB? Vou Como que procurar é? uma coisa aqui que você Não, conheça. deixa eu ver se eu vou Que você conhecer. conheça. Gente. Assim, ó. Ainda esse amor. Conhece? Não, eu tô mais naquela. Minha vida era um palco iluminado e eu vivia. Gente, eu não sei tanta coisa. Aí me dá isso, eu já vou esquecendo todas as letras perto dele. Esse eu não lembro, não. É o bêbado equilibrista, né? Eu acho que é esse Bêbado que eu equilíbrio, tava. assim. Né, qual que é? Caía Dia a tarde feito um viaduto adulto e e o o bêbado bêbado trajando trajando luto. luto. Vai. Me lembrou Carlitos, a lua. Ah, já até esqueci a letra, gente. Não, afina, vai, é mais fácil. Não, mais fácil não, menos difícil. Peraí, vai lá. Caía. Vou fazer. Caía. Concentra nessa nota. Aí. Caía. Peraí. Tá certo. Caía. A tarde feito um viaduto. A tarde feito um viaduto. Eu vou rindo junto, gente, que Cara, ele fica isso é um só trabalho pior. diário, tá? Todos Tá. os dias, se tu repetir uma célula melódica, você vai adquirir percepção musical. Eu tenho As certeza. pessoas não aprendem porque Porque não. desistem, não repete. Lugar de errar em casa. Então estuda em casa, vai dar tudo certo. Eu vou estudar, você é a próxima aluna. Ô Perla, obrigado, viu? Eu que te Deus agradeço. abençoe esse projeto. Eu te agradeço muito, muito mesmo. E o Identidade fica por aqui, gente, com Leandro Voz. Venci na vida e fingi costume, tá? Obrigada, Leandro. A gente nunca mais ia terminar, né, Diego? A gente não terminava, deixa eu falar. Ficou pra trás. Tem mesmo. Eu queria até fazer outro, gente. Você vai ficar aqui até quinta-feira, acho que nós fazemos ainda outra pergunta. Outro, vamos